Iniciar o nosso caso de hoje, vamos passar aqui para vocês, como sempre, e vamos dar o passo a passo direitinho que nós estamos fazendo aqui, tá? Paciente de 14 anos de idade, tá? Nos procurou com a queixa de apinhamento e mordida aberta, ok? Essa paciente, ela é bem alta até, ela quer fazer curso para modelo, tudo, ela é bem esguia, bem autona, assim, ela já é uma adulta praticamente, tá? Ela tem um pouco de corredor bucal, olha a mordida aberta dela ali na região anterior, né? Tem selamento labial também, isso aqui é muito pouco. Ela tem um pouco de deficiência mandibular, então ela cria ali um perfil um pouco convexo, mas ela tem um mento forte, né? Mas isso também gera nela um sulco mento-labial um pouco acentuado, um pouco aumentado ali, tá? Então isso é o que nós estamos vendo. Fala, João Batista, tudo bem? João Batista de Roraima, obrigado pelo áudio que você me mandou ontem depois do workshop, viu? Foi muito bacana aquilo lá, gostei muito, fiquei emocionado de ouvir. Então vamos lá, Boa Vista, Roraima. Tá frio aí, João? Porque aqui a coisa pegou um pouquinho à noite agora. Vamos lá, pessoal, olha aqui, olha a oclusão dela. Então esse era o problema, ela falou que não conseguia cortar nada com os dentes da frente, que ela ia morder um lanche, o pão cortava, a carne não, ficava pendurado na boca dela, mas ela não cortava, e do apinhamento, né? Olha aí a mordida aberta anterior, pode ver que ela tem toda a anatomia perfeita de um dente 0 quilômetro, né? Ó, não tem contato, não tem desgaste, né? Tá tudo perfeito os dentes dela aqui em relação à anatomia. Um pequeno desvio de linha média, ela tá em 1 do lado direito e do lado esquerdo aqui ela tá em 2, ó, tá? Meia classe 2 do lado esquerdo. E aí ela tem uma certa atresia maxilar, relacionando com a mandíbula, e lembrando que esses dentes inferiores, sempre a gente tem que olhar a posição dos dentes inferiores em sentido se está verticalizado ou lingualizado, tá? Então eles estão um pouco lingualizados esses dentes, na hora que nós corrigirmos a posição deles, verticalizando esses dentes, ele vai ter, fala Benê, vai ficar a região posterior meio que topo a topo, tá? Então ela tem uma atresia maxilar, e isso também está sendo mostrado pelo apinhamento que tem na região anterior aqui, ó. Essa atresia está causando um apinhamento. E esse é o overjet que ela tem, ó. O overjet está acentuado porque ela tem uma meia classe 2 do lado esquerdo, né? Ela tem aqui, ó, ela também numa classe 1 perfeita do lado direito, tá? Falta um pouquinho. Mas esse overjet grande desse jeito aqui é devido a esses dentes inferiores estarem verticalizados também. Olha lá como é que eles estão, ó. Eles estão apinhados, verticalizados, né? Então criou um overjet maior aqui nela, ó. Tá? O histórico dessa paciente é sucção de polegar. Então, o sucção de polegar, olha o que ela faz aqui, ó, superior para frente, né? Superior para frente e inferior, ó, para trás, tá? E vai abrindo a mordida, né? Então foi isso que aconteceu. Lógico que nessa fase já não tem mais a sucção de polegar, mas a mordida continua aberta porque aí cria-se um hábito de língua. A partir do momento que abriu a mordida anterior, aí o paciente cria um hábito de língua depois ali e a mordida não consegue fechar sozinha, né? A panorâmica da paciente, mostrando todos os dentes. Uma coisa que a gente chama sempre atenção olha o paciente que nunca colocou aparelho, olha como nós temos um certo paralelismo radicular desse paciente, né? Isso é o natural. Então, durante o nosso tratamento, nós queremos deixar as raízes paralelas, o mais paralelas possíveis, para que tenha mais estabilidade o tratamento e que a gente consiga ter um engrenamento das cúspides melhor. Porque quanto mais paralelas as raízes tiverem, quanto mais no sentido vertical elas tiverem, a tendência que nós temos a vida toda de extrusão de dente vai encaixando cada vez mais no espaço interdentário ali. Aliás, a cúspide superior na meia inferior. É o que nós chamamos de intercuspidação funcional, tá? Olha lá. E aí tem os terceiros molares, olha o espaço que ela tem na mandíbula, essa paciente, né?
os incisivos, que a gente sempre tira também. Lembra que eu falei para vocês, né, pessoal? Protocolo radiográfico, no mínimo periapical dos anteriores, tá? E depois, cada 6 meses, panorâmica e periapical de 6 a 9 meses, para ir controlando tanto o paralelismo radicular quanto a reabsorção radicular, né? Você vê que é uma paciente que tem um AFAI mais baixo, né? Por isso também essa curva de lábio. Esse overjet piora essa curva de lábio dela, porque os incisivos inferiores verticalizados e superior vestibularizado gira o lábio. Ela já não tinha mais crescimento, essa paciente, né? Acabou totalmente aqui o crescimento dela, tá? Para acabar zerar mesmo, nós temos que ter a fusão do rádio aqui, né? Essa região tem que estar totalmente fusionada. Tanto é que o ideal para fazer a cirurgia ortognática é quando nós temos a fusão total aqui. Não tem nenhuma linha aqui na extremidade do rádio, tá? Primeira coisa que nós fizemos com essa paciente. Tem o hábito, né, Tamara? Tamara está escrevendo aqui, ó. Tamara Ottoni. Tem realmente, isso acontece, ele permanece o hábito, né? Roberto, boa noite. Então, olha lá, nessa paciente, pessoal, eu arrisquei, tá? Porque a gente estava começando a fazer os MARPs, mexendo com írex híbrido. Ela tinha 14 anos, eu falei, vamos colocar um írex convencional, tá? E deu certo, tá? Hoje eu acho que eu já faria no mínimo um híbrido aqui, tá bom? Se fosse uma atresia grande, maior do que nós vimos aqui, eu faria um híbrido sim. Mas olha aí, olha lá a sutura aberta. Né? Então, e lembre-se, né? A sutura abre, quando nós não estamos fazendo apoio esquelético, não tem mini implante, ela abre com uma forma triangular, com a base voltada para anterior e vai afunilando para posterior, e lá no final dela não consegue abrir nada. Por isso que o MARP ele é muito utilizado, e é utilizado para adulto, e tanto para adulto quanto para adolescentes também, que tem uma atresia muito grande, porque nós conseguimos abrir aqui, ó. Tem parafuso apoiado aqui no palato, tem na região anterior e tem na região posterior, né? E aí nós abrimos de uma forma mais paralela, tá? Nós mostramos outro dia na live de MARP, né? E aí nós montamos o aparelho na paciente, realizamos o alinhamento, o nivelamento total, chegamos num fio retangular 19 por 25, tá? Então aqui nós estamos aqui, ó, a mordida aberta tá aqui ainda, tá presente, né? Mas os dentes estão alinhados. Aqui nós estamos com a classe 1, né? Canino falta um pouco, e o lado esquerdo com uma classe 2. Um quarto de classe 2, um terço de classe 2, vai, do lado esquerdo, tá? Por isso esse desvio de linha média, tá? É pequeno, mas sempre assim, ó. Muita gente fala, ó, porque a linha média, como que eu vou corrigir essa linha média, como que eu vou fazer isso, aquilo? Eu sempre entendi da seguinte forma, a partir do momento, quando você tem uma classe 1 de um lado e classe 2 do outro, que é a classe 2 subdivisão, aqui nesse caso esquerda, obrigatoriamente a linha média tem que estar desviada. A hora que você tiver a relação sagital, dos dois lados iguais, a linha média tem que coincidir. Só não vai coincidir se tiver Bolton, se tiver apinhamento, alguma coisa assim, mas aí não tem mais apinhamento, está alinhado e nivelado, tá? Então só se tiver Bolton, ou tiver faltando algum dente, alguma coisa assim, tá? Alguma anatomia alterada, se não coincide. Esse aqui, Kélia, é o normal, não, eu não faço um quarto de manhã e um quarto da tarde, eu faço 2, tá, Kélia? Mas não tem problema, Keliane, desculpa, você pode fazer também um quarto de manhã e um quarto da tarde, ok? É que no paciente com um pouco mais de idade, como nesse caso, vamos falar quase pós-crescimento, né? Tá acabando o crescimento dela. Eu quero jogar a força o máximo possível para a sutura, então eu faço 2 quartos de manhã ou 2 quartos à noite. É o meu protocolo normal para o paciente na dentição permanente, eu sempre faço isso. 2 quartos de manhã e 2 quartos da tarde, mas não é errado, não está errado você fazer um pouco mais de cautela, um quarto de manhã e um quarto da noite, e todos os dias, tá? E depois que abre a sutura, vamos sempre lembrar, se você está fazendo 2 quartos de manhã e 2 quartos da tarde, abriu a sutura, a gente passa para metade dessa ativação. Por quê? Porque você já rompeu a sutura, força pesada que tinha que ter, resolveu o problema. Aí nós vamos só continuar sobrecorrigindo. Então nós podemos diminuir essa ativação para metade. Fala, Daniel, tá bom, meu amigo? Marco Antônio Butignol também, tá bom? Boa noite para vocês, estão vivendo bem aí, né? Um tá na praia, o outro tá na roça. Beleza.
e eu estou na cidade trabalhando. Mas vamos lá, não pode reclamar não, vamos que vamos. Então, e se você está fazendo um quarto de manhã, um quarto à tarde, depois você diminui para um quarto por dia até sobrecorreção, e aí trava. Quando eu faço um quarto de manhã, um quarto à tarde, na dentadura mista, dentição mista e dentição decídua, tá? Aí eu faço um quarto de manhã, um quarto à tarde. Então nós alinhamos e nivelamos, ok? Muito bem. Agora vamos para a ancoragem esquelética. Agora eu vou resolver tanto a mordida aberta quanto a classe 2. Ok? Como que nós vamos resolver isso aqui então? Vamos lá. Primeiro, panorâmica, avaliando paralelismo radicular, avaliando reabsorção radicular, se não tem nada presente, olha lá, né? Essa é uma avaliação que a gente faz. O paralelismo radicular, isso é importante, lembrem sempre de paralelismo radicular, porque todos os movimentos que nós vamos fazer também, quando os dentes estão paralelos, eles também movimentam mais fácil, não tem nenhum fazendo a função de fincar pé, tá? Então agora nós já deixamos tudo certo, e agora também essa panorâmica está me mostrando que não tem reabsorção radicular, e eu vou também agora colocar o mini implante. Okay? Mini implante, nós vamos trabalhar com extra-alveolar na maxila. Porque eu quero fazer o que na maxila dessa paciente? Vamos só voltar aqui, ó. Ela tem uma mordida aberta anterior e eu quero corrigir essa mordida aberta anterior como? Vamos para o diagnóstico, tá? Eu posso extruir dente anterior para corrigir a mordida? Ou eu tenho que intruir dente posterior? Ou eu tenho que extruir inferior? Ou superior? Quem que me define isso? Eu não posso chegar aqui e falar simplesmente assim, vamos colocar elástico intermaxilar aqui e pronto, a gente já fez essa mordida. Peraí, eu não sei se eu posso, tá? Quem vai me definir isso é a linha do sorriso. É o paciente sorrindo que vai mostrar para mim como que eu posso corrigir essa mordida aberta. Então eu venho aqui, ó, e aqui nós vamos olhar o seguinte... Ela tem um pouco de apinhamento e o sorriso dela não foi um sorriso à vontade. É difícil ter um sorriso à vontade, né? Quando vai no centro de documentação. E esses casos que são mais simples, é assim, eu não fotografo o início, eu vou fotografando o passo a passo. Depois eu me arrependo, porque eu tinha que ter foto bacana do sorriso. Mas vamos lá. Se ela sorrir à vontade, eu tô vendo que ela vai mostrar a gengiva o tanto certo que tem que mostrar. Vamos falar 2 milímetros de gengiva. Tá? Então, no alinhamento e nivelamento dessa paciente, nós já vamos instruir um pouco o dente. Porque tem, olha a diferença dos dois centrais, do 11 para o 21 aqui, né? Agora, olha o quanto que já mostra de gengiva no lateral. Olha o canino aqui, tá certo o tanto que mostra. E ela vai subir mais esse sorriso dela, a hora que der o sorriso à vontade. E aí? E se eu instruir esses dentes anteriores para fechar a mordida, o que vai acontecer no final do tratamento? Ela vai estar com um sorriso gengival. Ela vai estar expondo aí uns 4 milímetros, 5 milímetros de gengiva. E isso não pode. Então, é o diagnóstico. O diagnóstico dessa paciente é corrigir, ela tem a mordida aberta anterior, o fator etiológico foi hábito de sucção de polegar durante muitos anos, até acho que os 7, 8 anos, não estou bem lembrado, e a ideia aqui é, eu posso extruir dentes superiores? Não, senão transforma o sorriso gengival. Então vou extruir inferior. Peraí, o paciente já está mostrando inferior ali. Se eu extruir mais os dentes inferiores... Boa noite, Ricardo, Wendel, Rubem, Valência, nós estamos aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aí. Obrigado, Wendel. Wendel é o parceiro nosso aqui da organização nossa no mecânicas ortodônticas e tudo mais. Olha lá, pessoal, eu não posso extruir os incisivos inferiores. Então, o que eu tenho que fazer para corrigir? É o diagnóstico que me fala. Se eu não posso instruir anterior, eu vou instruir posterior. Muito bem. Agora, como que eu consegui instruir posterior antes da ancoragem esquelética? Era uma loucura, né? Hoje não. Hoje, tranquilo, na paz. Então, isso aqui já passamos, né? A disjunção. Alinhou e nivelou. Agora, o que eu vou fazer? Tiramos a panorâmica e nós vamos colocar aqui um crista infrasigomática entre primeiro e segundo molar e um crista infrasigomática entre primeiro e segundo molar. E vamos fazer a intrusão desses dentes, tá? Então vamos lá. Vamos intruir e fechar a mordida. Então tá aqui, paralelismo radicular. Fernando, mas não tem que ter tirado os terceiros molares? Sim, eu peço para o paciente tirar antes. Só que eu já comentei com vocês aqui, se eu não vou fazer muita mecânica sagital e o paciente é jovem,
tudo bem até a gente fazer com o terceiro molar. Agora, aqui, ó, se eu vou fazer mecânica sagital na mandíbula, eu posso fazer colocar, se fosse uma classe 3, eu não poderia nunca colocar um buccal shelf aqui e fazer distalização da mandíbula inferior, dos dentes, porque está travado, ó. Olha o ramo ascendente da mandíbula. Mesma coisa do outro lado, está travado. Então não dá. Se fosse classe 3, obrigatoriamente, não dá para começar o tratamento sem tirar esse dente. Agora aqui, o terceiro, o que eu ia fazer era intrusão dos molares para fechar a mordida anterior e do lado esquerdo trabalhar com um pouco de distalização. Essa paciente tem 14 anos, gente. O terceiro molar está lá em cima, ele não me atrapalha aqui na distalização. E mesmo assim é uma distalização pequena. Quando que eu peço para tirar a molar? A partir dos 17, 18 anos, que se eu vou trabalhar o sagital tem que tirar, tá? Porque é o seguinte, quantos casos não vem pra gente, a gente vai tratar e eu falava, ó, agora você tem que tirar os terceiros molares antes de começar, pronto, o paciente desistia de fazer o tratamento, porque estava com medo de tirar os terceiros molares. Então, quando ele não vai me atrapalhar, eu faço o tratamento, e eu falo, tem que tirar. Fala, Lucas. Ortodontia lingual, tá? Então nós sempre falamos, e se ele depois ele concordar, ele vai tirar esses terceiros molares, né? Então vamos lá, olha lá, avaliando reabsorção. Então nós estamos vendo aqui, ó, tá legal, né? Não tem reabsorção, apenas o normal para o tempo de tratamento aqui, e colocamos os mini implantes, olha lá, em crista infrazigomática. Pode ver que a cabeça do mini implante, ela está ali na linha mucogengival. Aliás, ela está na gengiva inserida e não em mucosa alveolar. Isso é gengiva inserida, esse é mucosa alveolar. Olha que diferença. Olha o limite dela aí, ó. Né? Olha o limite do outro lado ali. E essa gengiva inserida é maravilhosa para a gente colocar mini implante. A gengiva ela é fixada no osso, ela não roda, ela não gira. Essa mucosa alveolar, ela roda, a gente vai parafusando, vai rodando, ela vai rodando junto, assim, a mucosa pegando no parafuso. Você tem que esticar bem a mucosa ali para ela não enrolar. E nessa região, ela pode criar uma hiperplasia e pode chegar a dar uma infecção e perder o parafuso. Por isso que hoje tem mini implantes com transmucoso de 4, de 6, de 8 para a região posterior da mandíbula lá atrás, tá? Então mudou muito os mini implantes em relação a isso. E que mini implante que é esse que nós estamos colocando? Quando intrui só por vestibular, os molares não vestibularizam? Sim, Nicole. Perfeito, tá? Tem que pensar sempre assim. Parabéns. Você tem que lembrar que nós temos, sempre que você não passa força pelo centro de resistência do dente, ele vai rodar, ele vai girar. Então, nesse sentido aqui, nós estamos passando a força por vestibular do molar. Para ele intruir corretamente, sem vestibularizar, eu teria que passar a força bem no centro de resistência dele, que é na região de furca. Mas eu estou passando pela frente, então o que ele faz? Ó, esse aqui é o molar. Esse aqui é o molar. A força está aqui por vestibular. Teria que estar aqui, pelo centro de resistência, para ele intruir sem momento nenhum, sem rotação. Muito bem. A força está aplicada aqui, ó. Então ele vai intruir e vestibularizar, né? Tem um momento, a rotação, que é chamada de momento, que nós falamos já em várias lives aí, ele vai vestibularizar. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que controlar essa vestibularização. Ou eu coloco o mini implante por palatino, ou eu coloco uma barra transpalatina afastada do palato. Ok? E nesse caso aqui, vamos falar do mini implante. Boa, Jimenez. Esse mini implante, ó, na crista infrazigomática, tá, você pode usar até, esse aqui é da Morelli, 2 de transmucoso por 10 de comprimento, tá? Então aqui no crista infrazigomática eu utilizei muito o mini implante da Morelli, é um mini implante com custo-benefício excelente, ele é bom, dá para trabalhar bem com ele, e eu trabalhei bastante com ele, estou comprando outros agora, com transmucoso maior, PECLab, Datistil, tá nos mini implantes bem bacana, mas esse aqui é um de 10 milímetros de comprimento, por 2 de transmucoso. E o mini implante, esse da Morelli, não, foi antes deles lançarem os extra-alveolares, tá? Esse aqui é normal de níquel, de titânio, desculpa, né? E aqui não tem risco de fratura, não tem nada, tá bom? Nós já falamos sobre isso nas lives também, de aço ou titânio, né? Então, olha só como ele fica bem vertical, ó. Quanto mais vertical ele ficar, é no mínimo 70 graus de angulação, tá? Mas quanto mais vertical ele ficar, mais contato com a cortical óssea ele tem. E quem trava o mini implante é a fixação primária. Quem dá a fixação primária é a cortical óssea. Então, quanto mais inclinado tiver o mini implante aqui, ó,
Se ele entrar reto, o contato dele com a cortical é pequeno. Agora, se ele entrar inclinado, quanto mais vertical, mais contato com a cortical. Tá? Oi, Anitta, minha filha querida, te amo, viu, filha? Beijo. Tá aí, Anitta, apareceu hoje aí. E aí, vamos lá. Olha lá os mini implantes, que bacana. Olha como ele está na vertical mesmo, né? Olha aí. E não sai não, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Se ele pegou a cortical certinha ali, ele não rompe nada, não. Você pode colocar força de intrusão, que ele vai intruir esses molares sem problema nenhum. Tá? Uma força de intrusão para um dente só na região posterior, molar, 50, 60 gramas, como você vai estar intruindo aqui todo o bloco posterior, né? Pré-molares, tudo. Você pode colocar aqui. No primeiro dia que eu ponho o mini implante, eu ponho uma força leve, tá? No mês seguinte que nós colocamos ele, que já está tudo mais estável, está mais tranquilo ali, nós temos no mini implante, quando nós fazemos uma invasão no osso, vamos dizer assim, agressão no osso com o mini implante, os osteoblastos que criam o osso, eles migram para a região do mini implante, vamos dizer assim, para proteger. São os soldados que querem proteger aquela invasão, eles migram para aquela região. E ali eles formam um osso um pouco mais compacto para tentar impedir aquele agressor, tá? E com isso nós temos uma estabilidade secundária. Então deixa para colocar a força total que você quer um pouco mais adiante, para colocar umas 100, 120, 150 gramas de força nesses mini implantes, tá bom? Olha lá. E aqui um transmucoso longo vai muito bem, ó, para ele ficar dentro da mucosa. Aqui era só de 2 milímetros e deu certo. Mas hoje tem de 4, de 6, de outras marcas. Da Morelli, o Crista Infrazigomática tem. E é bem longo da Morelli, né? Vamos lá. Olha lá a barra transpalatina. Então, nesse caso, eu controlei a vestibularização dos molares com uma barra transpalatina, ok? Afastada do palato, né? Ela tem que estar afastada porque o dente vai intruir, tá bom? E vocês vão ver que também eu fiz do lado esquerdo, que estava classe 2, nós fizemos uma ativação para distalizar esse lado aqui, tá? E aí eu já... Lógico, dou uma força com a barra transpalatina ativando para distalizar esse lado aqui. Eu faço ativação do lado direito dela, né? Levando essa haste toda, inclusive aquela baioneta que entra ali no tubo do molar, ele vem parar aqui atrás, ó, 1 centímetro para trás, tá? Essa base aqui, ó, onde ela entra aqui, que ela bate no tubo, eu ponho ele 1 centímetro aqui para trás. E depois encaixa, tá bom? Para ela ajudar a gente a não atrapalhar a distalização. Sempre até o segundo molar, tá, pessoal? Sempre até o segundo molar. A biomecânica, as mecânicas têm que envolver o segundo molar. Ah, outra coisa, olha ali, ó. Tá? Os esporões. Lembra que eu falei, para quem assistiu, para quem não assistiu, tá aí com a gente, esporões, eles são colocados quando tem mordida aberta. Quando eu coloco superior, quando eu coloco inferior. Quando for classe 2, coloca superior. E quando for classe 3, inferior. E quando for classe 1, você coloca superior e inferior. Tá? O elástico tá ligado no tubo, mas o tubo... Oi, Gustavo, boa noite, tá bom? Minervino, o elástico tá ligado no tubo. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Está ligado no arco de nivelamento, no tubo ali, tanto faz onde você prender melhor. Aqui está preso no arco de nivelamento, tá? Mas você pode prender no tubo também, não tem problema nenhum não, ok? Aqui pode ser qualquer tipo de elástico, tá? Esse aqui é um elástico, é um fio elástico que a gente está trabalhando. Tá travando? Oi, Mariana, tudo bem? O que está travando aí, Gustavo? Está travando o vídeo? Pessoal, Gustavo, dá um feedback para mim, pessoal também, se está travando para todo mundo ou só para o Gustavo. Fala para mim, porque às vezes pode ser internet ou minha ou do Gustavo na casa dele. Tá todo mundo tendo travamento aí ou não? Dá um feedback para mim. Vamos lá. Aí, ó, está bom, não, tá tudo ok. Gustavo, sinto muito, é na tua casa. Agora está bom? Ah, então tá bom, vamos lá. E aqui, depois que nós intruímos os molares, a região posterior, olha como a mordida fechando aqui na região anterior, já fechada, né? Nós temos outras fotos, ó, já tem overbite positivo aqui, tá cobrindo. Olha quem tá aqui, ó. Olha lá. Um elástico para corrigir a classe 2.
Tá? E aqui é quando o paciente chegou, tá? Olha aí, já está até corrigida a classe 2, porque era bem pouco aqui. Pô, Fernando, mas você pode ligar esse elástico daqui direto no canino? Depende do que a gente quer fazer. A Taíde tá travando? Tá travando. Ó, gente, eu não sei se... Deixa eu abrir uma porta aqui, peraí. Voltei. Esse elástico é da OC, Daniel. É um elástico de uma empresa chamada OC. Ela é um elástico mais forte um pouco. Você não pode fazer aquela tensão inicial, esticar e soltar ele para tirar a tensão inicial dele, né? E ele dura mais tempo, tá bom? Fala, Antônio Carlos. Não tá travando, não. Aí, Nico, ó. Ah lá, então nós corrigimos a classe 2 com ele. E ó, gente, colocar isso aqui é muito tranquilo, gente. É coisa, não demora 30 segundos cada um para colocar. Tá? Não demora 30 segundos. E que mecânica que eu quero ali? Aí nós falamos, pode ligar direto? Podemos ligar direto o elástico do mini implante no canino? Depende do que eu quero fazer. Se eu tenho uma mordida aberta, eu posso. Se a minha mordida está normal, eu não posso. E se eu tenho sobremordida, eu também não posso. Tá? Por quê? Lembra que nós demos vários exemplos, né? Mostramos várias vezes a biomecânica, mas vamos mostrar aqui desse caso. Nós estamos, vamos supor, eu aumentei a mordida aqui, tá? Só para ficar mais fácil de entender. Então nós estamos assim, ó, com ela. E a classe 2 é menor também, né? Não é desse tamanho aqui. Tá travando? Tá travando? Deixa eu ver. O duro é que aqui eu até posso tentar ver, mas eu fico com medo de tentar ver lá que conexão que eu tô e cair essa live se eu apertar aqui para sair. Não vou ver não vou arriscar não. Vamos lá. Olha lá. Se eu falar mais devagar, será que não trava? Às vezes eu tô falando correndo. vamos devagar. Ai, brincadeira. Vamos lá. Vai depender do centro de resistência. Muito bem, Daniel. O Daniel está acompanhando a gente faz tempo, ele já entendeu. Então, aqui, ó. Vai depender, o centro de resistência que vai mostrar o que vai acontecer. Então, vai depender do tipo de maloclusão que eu tenho. Se eu tenho um pouco de mordida aberta e eu quero distalizar esse bloco todo, então vamos lá. Onde é? Aqui nós vamos colocar o Cristo ênfase gomática, tá? A live lá. Onde nós tínhamos, nós sempre explicamos, entre primeiro e segundo molar. Aí vamos ligar o elástico direto aqui. Tá, agora tem que saber o que vai acontecer. Onde é o centro de resistência? Porque estão todos os dentes ligados, né? Então aqui é um bloco só, tá, pessoal? Um bloco só. Onde é o centro de resistência desse bloco? Da maxila? Entre os premolares, na divisa ali entre o terço cervical e terço médio. Muito bem. Todas as aulas eu explico bem isso para todo mundo entender bem. Biomecânica, bem simples. Quando eu passo pelo centro de resistência, eu levo de corpo. Se eu passar fora do centro de resistência, eu levo rotando. Passou abaixo, está rodando no sentido horário. Passou acima, está rodando no sentido anti-horário. Então esse bloco vai fazer isso ou isso. Então vamos lá. Nossa linha de ação de força está passando aonde aqui, ó? Ó. Abaixo do centro de resistência. Se ela está passando abaixo, como que eu ensinei todo mundo, como que eu expliquei para a gente saber o sentido do momento, se é horário ou anti-horário? Ó, vamos lá, a linha de ação de força. Passou pelo centro de resistência, circula ele. Sentido horário. Vai instruir anterior e instruir posterior. E eu não quero isso, eu quero isso nesse caso. Tanto é que nós já instruímos aqui um pouco até posterior no início. E agora eu vou distalizar fazendo essa mesma situação, tá? Então, olha lá. Nesse caso, vai ter um momento no sentido horário. Se o momento é no sentido horário, ele vai fazer o quê? Vai intruir posterior e vai extruir anterior. Ó, gente, ó, isso aqui, ó. Passou abaixo do centro de resistência, sentido horário. Intrui posterior e extrui anterior. Intrui posterior, extrui anterior. Tá? Então podemos ligar direto. Tá bom? Então desse jeito fica mais fácil para entender, né? E aí o que vai acontecer aqui no movimento? Olha lá. Intruindo posterior, fechando anterior, e se está intruindo posterior, a mandíbula ainda está rodando um pouco no sentido anti-horário.
porque você tira o compasso oclusal lá atrás, né? Você vai tirando aqui, ó, ela vai fechando. Ok? Então, é esse movimento que nós queremos nesse paciente. Então, é bem simples. Coloca o mini implante e liga ele direto ao canino. Lógico que o canino tem que estar amarrado com ligadura metálica e tudo mais, né? Aí nós vamos lá, tiramos a nossa panorâmica, vamos avaliar como que eles estão. De novo, já deu 6 meses aqui, já estamos avaliando em relação à reabsorção radicular, um pouquinho de contorno apical tem, né? É difícil a gente não ter, a gente colocar a força exata do dente, que para não ter reabsorção é muito difícil. Tá aqui os mini implantes e o outro mini implante está aqui, não está no meio das raízes não, viu gente? Eu não sei por que na panorâmica ele dá umas deslocadas desse jeito aqui. Se estivesse no meio das raízes o dente não tinha dado nada aqui, né? E esse mini implante tá legal, ela tem um seio maxilar bem alto, ele não ficou bicortical, até o ideal é que esse mini implante ficasse bicortical, pegando um pouco o seio ali, mas para eu fazer ele ficar bicortical, para eu ter certeza que vai ficar, eu teria que ter a tomografia, né? Aí não adianta medir radiografia, teria que ter a tomografia para saber exatamente o tamanho do mini implante que eu usaria. Por que bicortical? Gente, sempre que nós tivermos apoio em duas corticais, nós vamos ter mais resistência do mini implante, vamos ter mais fixação, né? Daniel, se eu utilizo de 12, normalmente é de 12 que eu utilizo, tá? Agora tá saindo maior, é 12 por 2, né? Que o Chris Chang desenvolveu e depois a Datstil também fez, 12 por 2 de aço por 2 milímetros, mas eu também uso da Morelli, que é da Morelli é normal, de 10 milímetros por 2. A Morelli tem outros, ela tem esse de 14 dá para usar legal, ela tem de 17, né? Agora a Datstil lançou Daniel, ele é bem grande, ele tem 16 milímetros de comprimento, só que ele tem 7 de ponta ativa e o restante é tudo de transmucoso, para colocar no zigomático, não é no pilar, colocar no zigomático, aqui em cima, ó. Desculpa, aqui em cima, aqui não dá para ver aqui, né? Aí ele vai ficar no osso zigomático, não tem seio, não tem nada lá. Só que ele é calibroso, ele tem 2.4 de calibre, de aço, ele é um parafusão. Tá bom? Nós compramos 2 dele aqui, só que ainda não teve um caso para eu colocar. É quando você coloca um crista infrazigomática e ele não tá ficando, tá ruim porque não tem osso. Então a gente usa ele, tá? E aí nós estamos aqui, ó, acompanhando reabsorção. E esse caso está finalizando aqui, olha que bacana, olha a oclusão, tá? Finalizou, lógico que aqui tem que fazer um trabalho aqui de uma gengivoplastia, porque tinha apinhamento, mas olha aí, está em classe 1, né, tem um desgaste no dente posterior, está em classe 1, e a mordida está fechada, ó, né? Estamos com a mordida fechada, sobre a mordida aqui tranquilo. Uma arcada bonita, foi feita expansão da maxila. Aqui está o nosso 3x3 inferior, tá? Colado só nos caninos, o apinhamento não era tão severo, a ponto de eu ter que colar todos os dentes. Quando que a gente cola todos os dentes? Quando tem um apinhamento muito severo, rotações muito severas, quando tem a falta, perda óssea horizontal e vertical, quando tem extração de incisivo central inferior, né? Aí a gente cola todos os dentes, mas aí eu não posso usar um fio de aço rígido, tem que usar um fio trançado. Quando tem um apinhamento pequeno, não tem problema de perda óssea, não tem diastemas grandes que tinham inicialmente, vamos falar diastemas medianos. Aí eu não preciso de colar todos os dentes, eu uso um fio de aço, 0,7, 0,8 milímetros e cola só na região de canino. O importante é ele estar bem apoiado atrás dos dentes, tá? Ele tem que vir contornando a face lingual desses dentes aqui, para ele dar estabilidade, não deixar o dente se movimentar, tá? Professor, poderia usar um meal inferior com retangular superior e elásticos? Então, Kélia, essa biomecânica do meal, do sato, pode ser usada sim, tá? Ela é uma mecânica que você vai corrigir. Essa técnica, gente, que a Keliane está falando, é uma mecânica que você vai trabalhar intruindo a região posterior com os arcos, mas ele tem uma reação na região anterior de abrir a mordida. Porém, o paciente põe elástico na região anterior. Só que tem um problema muito sério. Se o paciente não usar elástico, nós pioramos a mordida aberta dele anterior, né? Porque a hora que ele usa elástico na região anterior, não é para fechar a mordida, é para neutralizar a intrusão dos incisivos, porque foi dado uma dobra no arco para extruir molar, tá? Se foi dada uma dobra no arco para extruir molar, para intruir molar, vai extruir anterior.
Desculpa, vem aqui, peraí. Ó, imagina um arco com curva reversa aqui. Ele vai abrir a mordida. Aí Cata usa elástico aqui na região anterior. O que acontece? O posterior intrui. Tá? Agora, e se esse paciente não usar o elástico na região anterior? Aí vai abrir a mordida. Então esse que é o meu problema, viu, Keliane? É o paciente não usar. Ô, Bianca, eu não gosto da contenção ondulada, tá? Que é a contenção higiênica, né? Eu não gosto, tem dois motivos. O principal dele, tem bastante artigo já mostrando isso, saíram uns artigos na Dental Press Clínica recente agora, mostrando os problemas da contenção em relação à movimentação dentária posterior ao tratamento ortodôntico. Ali são alças. Alça a gente usa para movimentar dente. E às vezes alguma coisa, o paciente come alguma coisa, qualquer problema pode ativar uma alça daquela. E aí começa a movimentar um central, começa a vestibularizar, começa a dar perdas gengival, começa a descer a gengiva na região do recessão gengival, e isso está provado que é devido à ativação da contenção higiênica. E isso é o principal motivo. O outro motivo que também tem a mesma seriedade é que ele acumula no paciente que tem uma tendência a ter tártaro, que tem a tendência, não é caprichoso na escovação, o que ele acumula de placa e de tártaro, mas muito, muito. Aí você faz uma contenção higiênica dessa porque o paciente quer passar fio dental, mas ele não escova o dente. Aí só o que retém de placa é absurdo. Amarrilho trançado, então, Keliane, eu só uso a contenção com amarrilho trançado ou o coaxial. Eu tenho uns fios aqui que a gente traz dos congressos que são trançados, retangular, redondo, tem de todo tipo. Mas eu só uso eles quando eu vou colar todos os dentes. E eu não colo todos os dentes sempre, tá? Eu colo todos os dentes nisso que eu falei para vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu colo todos os dentes quando nós temos apinhamento acentuado, diastemas medianos severos, grandes, que sempre tem uma tendência a recidivar. Quando nós temos perda óssea vertical, que o paciente perde o osso e o dente não tem tanta estabilidade, ele tem uma tendência maior, a força, o centro de resistência dele desce, né? Vai para a apical, que nós estamos falando do inferior, vai para a apical, e ele fica mais, uma parte maior fora do osso. E só a pressão da língua ali já tem uma tendência de vestibularizar. Quando faz extração de um incisivo central inferior, né? Então nesses casos eu faço. Quando foi tracionado um canino, então tudo bem, vamos colocar contenção fixa em todos. Agora, fora isso não, coloco o fio rígido e colo só em canino. Porque com o fio rígido colado só em canino, para passar o fio dental é tranquilo, né? Eu tenho um método que a gente faz, põe um, pula aqui, desce, ele passa por trás do fio que não, se não tiver colado em todos. E dá para passar. E a higienização é muito mais fácil, né? Então eu prefiro usar sem ser colado em todos os dentes. Só uso colado em todos os dentes nessa situação, tá? E tem bastante, lógico, né? Caso de apinhamento severo, caso de tração de canino, diastemas grandes, perda óssea. Aí tem bastante também. Então a gente usa, tá bom? Ó, vamos lá. Opa, desculpa. Deixa eu voltar. Nós estávamos aqui, ó. Vamos lá. Olha aí. Olha aqui. Aqui já tinha tirado os terceiros, tá? Depois que terminou o tratamento, ela tirou os terceiros. Olha o paralelismo radicular, tá, pessoal? Olha que bacana, ó. Isso, não é que eu colei tudo perfeito e ficou perfeito assim. Eu colo na primeira radiografia que a gente tira, a gente já vai avaliando. Vai avaliando. Opa, tá angulado, tá inclinado, ou recola o dente, ou faz dobra no fio, e vamos trabalhando, vamos trabalhando. Se a gente for deixar para corrigir depois, a gente nunca corrige. E vai terminar o caso com a raiz angulada. E vai dar trabalho, aquele caso, principalmente se tiver que fazer movimentos anteroposteriores, que imagina uma raiz assim, ó, inclinada para distal do canino, que o rote puro tinha 13 graus de angulação no canino. Aí você quer levar isso aqui tudo para trás. Olha o fincapé que é essa raiz no osso aqui, ó, para ir para trás. Não vai. Aí você se mata para levar isso aqui para lá, né? E depois a intercuspidação também não fica legal e tudo mais. Então olha aí. Olha aí. Ela não tem uma face, assim, vamos dizer, super harmoniosa, mas é uma paciente que nunca pensou em fazer cirurgia, tanto é que está fazendo até curso para modelo, né? Ela é autona, bonita, ó. Tá aqui o caso, olha lá o sorriso, né? Como muda. Agora, eu não poderia, gente, olha isso aqui, eu não poderia extruir dente anterior. Se eu extruo o dente anterior aqui, imagina como é que ia ficar esse sorriso dela. Gengival, né? Então foi intruído o dente posterior mesmo, tá bom? Olha aí o perfil como melhora aqui, ó.
tá? Porque nós tiramos aquele overjet também, aí some um pouco, diminui esse sulco mentolabial. Desculpa, a mandíbula, lembra que eu falei para vocês que a mandíbula tem uma, quando você intrui posterior, ó o que a mandíbula faz, ó, opa, aqui ó, a mandíbula, essa aqui, levanta, ó, olha lá, ela ficou maior a linha queixo-pescoço, dando um perfil mais reto para a paciente, diminuindo a convexidade da paciente, tá? Aqui, olha que bacana, né? Foi feito no superior, o que alinhou no superior foi, o que instruiu no superior foi só do alinhamento, nada de usar elástico, nada, depois instruímos posterior. E olha como que aumenta o transversal da paciente, né? Olha lá. Deixa eu ver aqui. Olha lá, o corredor bucal que tinha aqui, agora não mais. Tem que fazer uma gengivoplastia para ficar mais bonito, sem dúvida. O resultado aqui. Olha aqui como nós estamos também. Olha como esses dentes estavam verticalizados. Aí o lábio repousava aqui, ó, nesse overjet, né? Então não deixava esses dentes corrigirem a posição deles e nem o superior descer. E a língua também entrando aqui. Então, olha a sobremordida agora. Então a gente tem que lembrar de usar os esporões também para reeducar a língua, tá? Olha aí. Como deu um overbite positivo aqui agora, né? O overbite que estava aberto, sem overbite. Aqui o lado que estava em 2, não era grande o 2, mas está em chave. Mas o que nós estamos mostrando para vocês, isso aqui é caso do dia a dia. E como que eu ficava corrigindo essa situação antes da ancoragem esquelética? Pedindo para o paciente usar elástico de classe 2. O elástico de classe 2, ele instrui o molar inferior, a mandíbula pode rodar um pouco nesse sentido e piora a face da paciente. Para que eu vou depender dela se hoje eu tenho um mini implante? Coloco o mini implante e ponho a força que a gente quer aqui. Então não dá para ficar fora dos mini implantes, né, gente? Mini implantes, os cantilevers hoje, tudo isso ajudou muito a gente nessas correções. Olha aí a maxila como ficou bem mais aberta. E aí você cria espaço, né? Nós não tínhamos espaço para os dentes anteriores, ó. Aí nós criamos mais espaços para eles. Os inferiores também alinharam. Pode ver que não vestibularizou o dente inferior. Olha lá. Eles estão bem verticalizados, ó. Né? Bem verticalizados assim. Estão corretos na base, porque nós... Lógico que vestibularizamos o necessário, mas não para corrigir todo esse apinhamento, senão ficaria muito vestibularizado. Mas isso foi conseguido abrindo a região posterior também, né? Que os arcos foram corrigindo isso. Olha como ficou mais verticalizado os dentes posteriores. Então você abre nesse sentido o arco, criando mais espaço, né? O perímetro do arco você ganha aqui, tá? E aqui, os esporões, não pode esquecer. Contenção de Rowley com esporões. Depois que terminou o tratamento todo, você avalia se essa paciente vai precisar continuar com o esporão, tá? Você pode fazer na contenção de Rowley um orifício na região de papila e ela fica com a língua ali, ok? Aqui o resultado e aqui o sorriso dela. Então, deixa eu voltar para mim aqui, pessoal, ó. Essa parte de ancoragem esquelética mudou totalmente a ortodontia, facilitou pra gente. Você consegue obter resultado mais rápido, você consegue atingir os objetivos que você quer. Né? Se um colega te indicou um caso para você tratar, você vai devolver mais rápido para ele e vai devolver resolvido. A verticalização de molar e tudo isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço, um beijo para vocês.